Paulo era mesmo um dos líderes de uma seita? Em Atos 24:5, Paulo é acusado de ser um dos líderes ou defensores da chamada Seita dos Nazarenos. E não só isso, 9 versículos depois, no versículo 14, ele mesmo diz: Confesso que, segundo o caminho que é agora chamado de seita, permaneço adorando aos deuses de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Mas afinal, quem eram esses nazarenos que afirmavam que Jesus era o Messias e continuavam tão ligados às práticas judaicas? E, junto com isso, quem eram os Desposini, os parentes consanguíneos de Jesus, que estão muito ligados aos nazarenos? Quer saber mais? Não saia daí, que é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Hoje em dia o termo seita tem um peso muito negativo entre os cristãos, mas historicamente esse termo vem simplesmente do apontamento de um grupo menor, que não é a corrente majoritária. Então, se hoje, por exemplo, a Igreja Católica, que é a maior, pode considerar todos os grupos protestantes como seita, os protestantes, por sua vez, podem considerar grupos com teologias mais exclusivas como seita, então apontam os mormons, os adventistas ou os TJ como seitas. No tempo de Paulo, isso não era diferente. Então, os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios, cada um tinha sua doutrina, sua peculiaridade e chamavam os outros de seita. Afinal, isso era bem sedimentado. Paulo é acusado de ser um dos líderes da seita dos nazarenos. Isso não significava que ele era uma heresia, mas que não era a corrente majoritária. Mas enfim, quem eram esses nazarenos? Os nazarenos eram judeus que afirmavam que Jesus era o Messias. Eles continuavam guardando a Torá conforme o próprio Jesus tinha ordenado, conforme Paulo fala em Atos 24:14, ele diz: Continuo adorando aos deuses de nossos pais, crendo em tudo o que está escrito na Torá e nos profetas, ele não muda nada. A única coisa, além de afirmar que Jesus era o Messias, que distinguia os nazarenos dos demais judeus, era o fato deles rejeitarem a tradição oral. Então, eles tomavam pedrada dos dois lados, porque o fato deles continuarem guardando a Torá os colocava em oposição à igreja, que estava partindo para o lado gentílico, recusando a Torá, e o fato deles rejeitarem a tradição oral os colocava em oposição aos demais judeus. E um fato interessante é que eles não rejeitavam essa tradição oral por conta própria, e sim porque atribuíam essa ordem ao próprio Jesus. Afinal, um texto preservado do Evangelho de Mateus em aramaico, que é chamado na patrística de Evangelho dos Hebreus, nos traz uma versão bem alternativa do que nós temos nas nossas Bíblias de Mateus 23:3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Na sua Bíblia, no texto de Mateus 23:3, está escrito o seguinte: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, fazendo referência aos escribas e fariseus. Vou começar do versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. É interessante que aqui nós temos um texto muito controverso. Jesus mandou fazer tudo o que os escribas e fariseus mandarem. Então ele está mandando seguir o Talmud inteiro para cumprir a tradição oral, e é controverso, porque ele combate isso em vários dos seus sermões, em várias passagens. Por outro lado, na versão alternativa, na versão que os nazarenos usavam do texto de Mateus em aramaico, eu sei que boa parte da teologia cristã, os acadêmicos aí vão me apedrejar por falar que Mateus foi escrito em aramaico, mas é a patrística que retrata, tá, pessoal? Eu vou deixar as citações aqui depois, e isso vai ser certamente tema de um vídeo futuro, mas Mateus originalmente foi escrito em hebraico e a patrística que retrata isso. Olha só o que diz no texto em aramaico. Em letras hebraicas, tá? Foi escrito em aramaico, em letras hebraicas. Na cadeira de Moisés
sentaram-se os escribas e fariseus. Portanto, fazei tudo o que ele vos mandou, mas conforme os takanot e maasim deles, isso não façais. A mudança de fazei tudo o que eles vos mandarem ou fazer tudo o que ele vos disser muda completamente. Porque no plural, o texto faria referência aos escribas e fariseus. Já no singular, está referindo a Moisés. Jesus manda continuar cumprindo a Torá, mas a legislação rabínica, que é uma das coisas que ele critica, por exemplo, parafraseando Isaías, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em guardar mandamentos humanos. Ele está fazendo uma alusão justamente à legislação rabínica, que não vai virar o tema do vídeo agora, mas só para a gente contextualizar, os nazarenos não negavam a tradição oral por conta própria. Eles atribuíam essa ordem ao Messias. Segundo Epifânio de Salamina, os nazarenos eram hereges porque, apesar de afirmarem que Jesus era o Messias, eles continuavam com as práticas que eles chamavam de judaicas, que eram as práticas da Torá. Eusébio de Cesareia, citando Egésipo, relata a mesma coisa, que os nazarenos eram um grupo de judeus cristãos, né? Eram judeus que afirmavam que Jesus era o Cristo, que ainda afirmando que Jesus era o Cristo, continuavam com as práticas do pacto mosaico. Jerônimo nos traz a mesma informação. Em alguns textos aparece o termo judeus messiânicos. É válido salientar que, apesar de eles serem chamados de judeus messiânicos na patrística, nós não vamos confundir os nazarenos com os judeus messiânicos da atualidade, que surgiram novamente agora, no século XX, majoritariamente nos Estados Unidos, que na verdade vieram do protestantismo, é mais uma reforma da reforma protestante, né? Se os protestantes vieram da reforma de Calvino e Lutero, os judeus messiânicos da atualidade vieram de mais um pouco de reforma. Mas se nós acompanharmos na patrística, os nazarenos, que é o que os pais da igreja chamam de judeus messiânicos, se você fosse a um culto deles, você confundiria com uma sinagoga tradicional. Já hoje em dia, se nós formos a uma maioria dos templos judaicos messiânicos, você vai confundir com uma igreja evangélica protestante. Então, são dois grupos diferentes, ok? Infelizmente, nós não temos muito resquício dos nazarenos. O mais irônico desse vídeo é que o que nós temos deles são justamente os escritos daqueles que tentaram silenciá-los. Assim como os nazarenos, outro grupo que também tentaram silenciar e apagar da história foram os Desposini. O termo Desposini vem do grego, significa literalmente os do Senhor. Era usado para fazer referência aos parentes de Jesus, especialmente os descendentes dos seus irmãos, Tiago, Judas, Simão e José. Segundo Egésipo, preservado por Eusébio de Cesareia, esses parentes foram os líderes da igreja em Jerusalém. Chegaram a ser levados a Roma pelo imperador Domiciano, mas foram libertados, porque sua vida era simples, não representavam uma ameaça política. Júlio Africano, também citado por Eusébio, fala das genealogias preservadas pelas famílias judaicas, inclusive pelos Desposini. Jerônimo reconhece que eles eram crentes em Cristo e que guardavam a Torá, como já dissemos. Mas com o tempo a igreja os marginalizou e essas figuras foram deixadas de lado, pois preferiam exaltar os líderes mais alinhados com a nova teologia gentílica. Malachi Martin, no seu livro The Decline and Fall of the Roman Church, menciona os nazarenos em uma continuação direta dos apóstolos e que os Desposini foram perseguidos e caçados pelos romanos. Segundo ele, esse modelo de fé foi sistematicamente apagado pela história. Esse ex-padre, foi excomungado justamente por isso. Ele mostra que a relação entre os Desposini e os nazarenos era que os Desposini eram os líderes dos nazarenos
que era justamente a família de Jesus. Então, em Atos, nós podemos sutilmente perceber que quem pacifica aquela discussão sobre o que exigiriam dos pagãos que quisessem se converter, em Atos 15 e 20, é Tiago que pacifica a discussão. E nos outros escritos, infelizmente de forma indireta, nós não sobreviveram os registros dos Desposini, dos nazarenos em si, mas nas citações como essas de Eusébio de Cesareia, de outros pais da igreja, desse livro desse ex-padre que é bem mais recente, nós podemos perceber que existia uma continuidade entre Jesus, os apóstolos, a família de Jesus e a observância à Torá e aos profetas. Mas afinal, se os nazarenos eram os primeiros seguidores de Jesus, liderados pelos Desposini, que eram sua família, e Paulo é acusado de ser um dos defensores dessa seita, um dos principais líderes, como pode ter tanta diferença entre as práticas dos nazarenos e a teologia atribuída a Paulo, baseada nas suas epístolas? É justamente esse o tema do nosso próximo vídeo, o confronto de Paulo de Atos com Paulo das Cartas. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com aquele seu amigo que quer saber mais da história por trás da história e fiquem com Deus.